Você vê que o porto de Gwadar agora é propriedade do Partido Comunista Chinês, no sul do Paquistão, completamente operado pela China. E o governo do país basicamente se ajoelha toda vez que os chineses pedem qualquer coisa. E nós vemos algo parecido acontecendo na América Latina. Particularmente na Venezuela, por exemplo, você vê que sob o governo de Maduro, 40% dos recursos naturais do país são operados ou até administrados por empresas do Partido Comunista Chinês. Por que tudo isso está acontecendo? Os institutos Confúcio estão prosperando lá, não é? Boa noite e bem-vindo ao China em Foco, eu sou Marcos Schottges. No China em Foco de hoje trazemos um conteúdo especial. Pelo mundo todo, o regime chinês se associou com universidades para instalar os já conhecidos Institutos Confúcio. Se apropriando do mais famoso filósofo chinês, Pequim tem promovido os institutos como uma maneira de aprender o idioma, a cultura e a história chinesas, mas esses centros não são tão benignos como aparentam. Oficiais chineses têm se referido abertamente aos institutos como uma parte importante de sua propaganda comunista no exterior, e desde 2020 o Departamento de Estado americano os classificou como missões estrangeiras por promover um ensino tendencioso aos estudantes do país. No momento, 105 dos 118 institutos Confúcio que existiam nos Estados Unidos já foram fechados. Ainda assim, a América Latina parece não ter muita consciência sobre essas instituições de idioma chinês, as quais já possuem mais de 40 unidades na América Latina, inclusive no Brasil. Mas que tipo de ameaça a China exerce através desses institutos, em uma América Latina já influenciada por Pequim? Para entender melhor, o jornal Epoch Times, que é da mesma empresa que a rede NTD, conversou com Se Hun, diretor da Coalizão de Nações Cativas do Committee on the Present Danger China, que nos contou mais sobre os institutos Confúcio e a interferência chinesa através da cultura. Vamos assistir. Se Hun, muito obrigada por participar do Opinião Pública. Obrigado. Então me diga, qual a importância de compreendermos corretamente os institutos Confúcio como uma ferramenta de influência? Bom, primeiramente precisamos avaliar o termo poder suave, certo? O que a China quer dizer quando eles dizem poder suave? Pode significar uma abordagem cultural, uma abordagem econômica. Mas, na verdade, significa infiltração na sociedade para deixar essa sociedade específica mais favorável às vontades do Partido Comunista Chinês. Acredito que esse seja um dos fatores mais importantes de se lembrar. E, ao mesmo tempo, precisamos levar em conta de que é uma tática de invasão do Partido Comunista Chinês. É um termo muito forte, mas na sociedade que vivemos hoje, é um termo que deve ser usado amplamente, e as pessoas precisam entender o porquê. E você tem investigado a China há muito tempo. Então nos conte um pouco do que você viu desses institutos Confúcio na América Latina. Na minha opinião, na América Latina isso é muito mais preocupante que em outros lugares do mundo. Quero dizer, é ruim de modo geral, mas particularmente na América Latina, para mim, é muito mais sério, porque está bem mais perto de nossas casas, certo? Mas ao mesmo tempo, também vemos as pessoas inocentes, como todas as vezes na história, se tornarem um dano colateral da superpotência. Então, você nota o crescimento exponencial dos institutos Confúcio pelos últimos 20 anos, acredito. Desde que a América Latina abriu suas portas à China, se tornou uma norma que esses institutos crescessem nas universidades. Mas, ao mesmo tempo, vemos que as universidades têm um alcance às sociedades comerciais, assim como as facções políticas dentro de cada um dos países latino-americanos. Vou dar um exemplo. Se você observar as taxas de corrupção na América Latina, nós temos certeza de que está alta em praticamente todos os países. E a China usa isso de forma muito inteligente. Eles colocam esses institutos Confúcio em áreas em que você pode dizer que são economicamente viáveis e fazem duas coisas. Educam a geração mais jovem, o que eu chamaria de uma intervenção a longo prazo, para que no longo prazo
elas vejam o Partido Comunista Chinês de maneira favorável. Mas, ao mesmo tempo, eles basicamente usam esses institutos Confúcio para basicamente mostrar que a China tem um interesse comercial e econômico maravilhoso nesta região. Eles educam os empresários. Essa é a razão de eles terem esses centros culturais, certo? Porque é uma grande oportunidade para as pessoas entenderem a China, mas sem se dar conta do que está por trás disso. Então podemos dizer que o objetivo do Partido Comunista Chinês com esses institutos Confúcio são realmente os estudantes e empresários do país? Acredito que seja muito mais do que isso. Estudantes, empresários e políticos. O que o Partido Comunista Chinês faz é que eles sempre testam suas técnicas antes de difundi-las pelo mundo. Vamos sair da América Latina por um momento e ver o que eles fizeram no Paquistão. Se você olhar para o Paquistão, agora é claro que o Paquistão se tornou o que eu chamaria de uma semicolônia do Partido Comunista Chinês. A sociedade civil está sofrendo por isso. Você vê que o porto de Gwadar agora é propriedade do Partido Comunista Chinês, no sul do Paquistão, completamente operado pela China. E o governo do país basicamente se ajoelha toda vez que os chineses pedem qualquer coisa. E nós vemos algo parecido acontecendo na América Latina. Particularmente na Venezuela, por exemplo, você vê que sob o governo de Maduro, 40% dos recursos naturais do país são operados ou até administrados por empresas do Partido Comunista Chinês. Por que tudo isso está acontecendo? Os institutos Confúcio estão prosperando lá, não é? E, honestamente, eles têm benefícios maravilhosos. Eles dão bolsas para estudantes que querem fazer mestrado na China, e para esses estudantes inocentes, tudo o que eles querem é um estilo de vida melhor. E não é segredo que muita gente na América Latina quer uma coisa simples, uma vida melhor, certo? E a ideia tende a ser de sair do país e possivelmente trazer de volta as habilidades e até mesmo ativos monetários para ter uma vida melhor ali. Seja no Peru, no Panamá, no México, não importa. E acho que a China tem usado isso muito bem para impulsionar seu poder suave, enquanto ganha controle dos ativos econômicos desses países. Vou te dar um exemplo. Se você olhar o Panamá, em 2017, quando eles trocaram seu reconhecimento de Taiwan para a China continental, a China colocou um Instituto Confúcio no Panamá logo depois disso. E se você for ver, esse instituto operava muito próximo ao Canal do Panamá. A China é o segundo maior usuário do Canal do Panamá, e vemos seu poder suave já funcionando com os políticos de lá. Isso sem mencionar os negócios que operam dentro da região. Certo. E para nos aprofundarmos nos institutos Confúcio, o que eles realmente ensinam para a geração mais nova? O que está dentro desses livros que implementam esses ideais? Você pode nos contar um pouco? Uma das coisas com os institutos Confúcio é que muitos dos termos que eles usam são infelizes para quem realmente conhece os ensinamentos de Confúcio. Eu cresci em uma sociedade coreana onde os ensinamentos de Confúcio eram a norma em grande parte da nossa sociedade. Então, eles estão difamando o nome de Confúcio em primeiro lugar. Em segundo, eles estão espalhando os conhecimentos do mandarim. O mandarim é um idioma lindo, mas está sendo ensinado como uma ferramenta para os estudantes entenderem as maneiras da China. Understand the ways of China. You see, that's the frightening part of it, is that you're using the beautiful parts of China in order to get people to... Essa é a parte assustadora. Estão usando as partes bonitas da China para distorcer e fazer com que as pessoas digam: uau, se eu falo chinês, eu devo de alguma maneira me conectar com o Partido Comunista Chinês. É por isso que eles têm todos esses centros culturais, todos esses centros de atividades, incluindo bolsas para estudantes para irem para a China. E se você pensar sobre isso, isso lembra o que o sistema imperial fez.
the imperial system did, right? A lot of times, in imperial China, right, you'll hear about these stories of young Chinese. Muitas vezes, na China imperial, você escutava essas histórias de jovens chineses de vilarejos atingindo seu sonho de viver na capital e eventualmente atingindo alguma coisa, o que também é uma história linda. Mas o que o Partido Comunista faz é usar essa história para colocar uma visão de mundo de que o Partido Comunista Chinês é o centro do mundo e o provedor de todo esse grande conhecimento. E para os estudantes que vão lá para ter esses benefícios, voltam com a mentalidade de que, no fim, é melhor nos alinharmos ao Partido Comunista Chinês e que não deveríamos questioná-lo. E uma coisa que devemos destacar é que dentro dos institutos Confúcio, há momentos em que os estudantes realmente falam sobre direitos humanos. Mas os professores chineses e aqueles que se alinham a eles, nunca falam sobre isso. Você nunca vai ver eles falando sobre o genocídio dos uigures, ou do massacre na Praça da Paz Celestial, ou do Tibete, ou do Falun Gong. Isso é proibido. Você vê a verdade sendo evitada enquanto a propaganda do governo é impulsionada para toda essa geração mais jovem. Isso é muito preocupante. E também corrompem os funcionários públicos para que aceitem o fato de que se você não trabalha com o Partido Comunista Chinês em todos os níveis, você vai perder todos esses benefícios. Sim, exatamente. Essa ia ser uma das minhas próximas perguntas. Quais são os tópicos que têm sido ocultados nos institutos Confúcio? Porque para os latinos, a China está tão longe, mas eles veem na mídia essas paisagens lindas e essa suposta prosperidade econômica incrível na China, através de, basicamente, propaganda. Sim, bom, realmente não é uma surpresa que o massacre na Praça da Paz Celestial ou a perseguição que está ocorrendo com o Falun Gong, com os uigures, não seja coberto, não é mesmo? Você tem que olhar em uma escala maior. A América Latina, eu diria que pelos últimos 50 anos, tem sido uma vítima de grandes superpotências em todo o mundo, que basicamente a usou de muitas formas. Vou te dar um exemplo. Antes do 11 de setembro, as relações comerciais e as relações de modo geral entre os Estados Unidos e a América Latina eram bastante ativas, certo? Tinha altos e baixos, mas era muito ativa. Depois do 11 de setembro, nós vemos algo muito interessante. De repente, os Estados Unidos se alinham economicamente mais ao Oriente Médio, até um ponto em que a América Latina se sente extremamente excluída. O que isso tende a fazer é emergir várias coisas desses países latino-americanos. Eu diria que inclusive em países tradicionais como a Colômbia ou até países dentro das Bahamas, como a Jamaica, por exemplo, você tem a remanescência dessas forças comunistas ou de esquerda que eventualmente assumem o poder e dizem: bom, essa é a nossa oportunidade de reconquistar o controle e nos alinhar com aqueles que combinam ideologicamente com o que acreditamos. Isso é exatamente o que aconteceu com Maduro. Isso é exatamente o que aconteceu com vários países latino-americanos, onde há facções políticas que estão determinadas a fazer isso acontecer. É a maneira deles de meio que ter sua vingança dos Estados Unidos. E além disso, também devo dizer que muito disso também tem a ver com o sentimento de injustiça que as pessoas estavam passando devido ao acordo NAFTA, o acordo de livre comércio feito pelos Estados Unidos. Nós podemos discutir se isso foi bom ou ruim, mas se você olhar, por exemplo, para o México, em um ponto os produtores não puderam mais vender seu próprio milho, porque o milho americano era mais barato. Então, para eles, se você não pode vender seu próprio milho e, portanto, não pode colocar o pão na mesa de sua família, e você associa isso diretamente aos Estados Unidos, obviamente os sentimentos vão ser extremamente ruins, no mínimo. Você vê isso se solidificar até um ponto de ódio pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, então começa-se a olhar para a China como a outra alternativa. Of hatred for the United States and the Western world and looking towards China as the alternate option.
E quando se trata dessa influência cultural, que nunca vemos muitas pessoas conversando, você acha que essa influência cultural que a China está exercendo também é uma ameaça muito grande na América Latina? Well, yeah, because you see a growing. Sim, porque infelizmente você vê um crescimento, e eu estou falando do governo, não estou falando da população. As populações locais da Argentina, que aliás acaba de se juntar à iniciativa do Cinturão e Rota, ou o Peru e outros países que estão alinhados com o Partido Comunista Chinês, até mesmo diria a Venezuela, não é? Os moradores estão vendo a realidade do que acontece quando você tem empresas controladas pelo Partido Comunista Chinês operando na região. Eles vêm com toda essa imagem cultural espetacular, dizendo que somos todos irmãos, e dentro da América Latina há uma cultura vibrante que se foca na família e a cultura é muito importante. It has a very vibrant culture that centers around family. Cultures are very, very important. You look at Peru. I mean, you have hundreds of different, cultures just mixed all together. Você vê o Peru. Eles têm centenas de culturas diferentes misturadas. A mesma coisa com a Colômbia ou com o Brasil. Então, para eles, essa abordagem cultural é algo que eles podem se relacionar. Mas o que o Partido Comunista Chinês faz é utilizar esses países como um túnel. Montam suas próprias empresas e o que os moradores locais enfrentam é o racismo. Eles também veem que não estão se beneficiando disso. Olhe para os desequilíbrios comerciais entre a América Latina e a China. O que a América Latina exporta para a China é basicamente comida, materiais orgânicos. Organic materials, right? And I think, to a point, Brazil's trade with China, Brazil's overall trade. Há um ponto do comércio geral do Brasil. De 22% a 27% é proveniente de negócios com a China. E com tudo isso, você não vê TVs brasileiras entrando na China, mas você vê a chamada alta tecnologia chinesa indo para o Brasil. Mesmo que, sinceramente, os materiais fabricados na China nunca duram tanto, mas nós os usamos mesmo assim. Você vê o desequilíbrio disso chegando a um ponto, e esse foi um aspecto interessante que li há um tempo atrás, que é que os latino-americanos, no geral, estão sentindo que, bom, estamos recebendo tudo isso e é ótimo, mas não vemos inovações crescendo no nosso país tanto quanto na China, e eles supostamente estão aqui para nos ajudar. Você deve ter compaixão com esse sentimento, porque no final das contas, todos esses estudantes vão para a China, trabalham e ganham habilidades variadas e voltam para o país. Mas você não vê muito crescimento ali, mas você vê muito desenvolvimento acontecendo na China. Então, algo deve estar errado, não é? Eu acho que essa é provavelmente uma das coisas mais importantes que devemos lembrar, e é que o Partido Comunista Chinês foca no desequilíbrio. E enquanto eles puderem usar esse desequilíbrio para se beneficiarem, não há problema algum. And as long as they can use that imbalance to benefit themselves, no problem whatsoever. E isso é tudo por hoje no China em Foco. Eu sou Marcos Schottges. Lembrando, se você gosta do que fazemos aqui e quer nos permitir continuar a fazer esse trabalho, você pode curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que alcance mais pessoas e se inscreva no canal e ative as notificações para receber nosso conteúdo. Caso você já tenha se inscrito, verifique a inscrição. Temos recebido relatos de que algumas pessoas tiveram, sem aviso, suas inscrições canceladas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!